Senhor não falha. O Senhor não mente. O Senhor não muda. Aleluia. Quando eu olho para os meus projetos, eu confesso, fica tão difícil Pai, obrigada acreditar. por hoje, Pai. Muito obrigada por ter cuidado dos detalhes da nossa vida. Quando eu olho Obrigado para por as promessas, o Senhor nos amar, acredito apesar de valer a tudo. pena. E apesar de tudo, eu digo pelo fato de nós nos esquecermos de Ti. De nós estarmos tanto atarefadas diante de tanta coisa que a gente acha que é importante e acaba esquecendo aquilo que é importante. Te seguir, te ouvir, estar contigo. Porque contigo o fardo é leve, Pai. Então, obrigada, Pai, por hoje. Obrigada por essa segunda-feira, Pai. E por essa semana que eu sei que será maravilhosa. Porque eu sei que aqueles que passarem por essa live, que escutarem um pedacinho da mensagem, todas as Ruths que escutarem, que estiverem entregues nesse processo, desse devocional de 14 dias, Pai, vai receber aquilo que elas têm. A promessa que foi feita no coração delas e muitas vezes elas já esqueceram. Na maioria das vezes elas esqueceram porque elas queriam no momento delas, elas queriam da forma dela, Pai. Ou seja, Pai, com cada Ruth, com cada pessoa que passar nessa live, e mais uma vez eu te peço, Pai, não seja eu, mas que seja o Teu Santo Espírito falando através de mim. Deus, para onde você quer que eu vá? O que você quer que eu faça? O que você quer que eu diga? E para quem, Pai? Que eu farei? Obrigada, Pai. Muito obrigada. Boa noite, Ruths. Tudo bem? Iniciando hoje com essa canção, que é o Deus de obras completas. Ele não faz nada pela metade. Ele nunca vai entregar nenhuma promessa, nada que seja pela metade. E se você acha que a tua vida está pela metade, se você acha que não chegou a tua bênção total, é porque você não está sabendo esperar com fé, com confiança, na certeza que vai acontecer aquilo que o teu coração tanto pede. Então hoje eu vou iniciar com vocês aqui o devocional. E hoje, em especial, o tema desse devocional é: não abandone sua promessa. Não abandone a sua promessa. Boa noite. Boa noite a todas. Por isso uma mensagenzinha aqui no Instagram. Então não abandone a sua promessa. E essa mensagem, ela tem que, hoje, ela entrar no seu coração, Ruth. Uma vez que você abandona a sua promessa, você pode e provavelmente vai colher os frutos desse abandono da promessa que Deus fez. Só que antes de você entender, não abandone a sua promessa, você tem que compreender qual é a tua promessa. Qual é a tua promessa? Aquela promessa que Deus fez no teu coração. Aquela promessa que só você e Ele sabe, que é aquilo que você tem pedido, ansiado, desejado, comprometido de alguma forma com Ele, mas aquele desejo do seu coração. Qual é a sua promessa que Ele tem colocado no seu coração? E aí, a partir disso, não abandone, mesmo que pareça que está demorando, que está difícil, que todo mundo ao seu redor está recebendo de alguma forma, mas que você não está recebendo. Não abandone, que Ele quer falar com você hoje. Eu vou iniciar hoje lendo um livro que eu acho muito importante e interessante. Um momento eu vou trazer ele aqui para vocês. Talvez, não sei. Porque ele bate muito dentro da gente, assim, de mudança e de comprometimento, de andar mesmo de lado a lado com Jesus. Lado a lado. E de nada mais a gente fazer por nós mesmos. Fazer a partir dele. Aquilo que ele quer. E aquilo que ele quer não é aquilo que nós queremos.
A gente acha, e por isso a gente tem muito medo de orar mesmo, Pai Nosso, do jeito que Jesus ensinou. Seja feita a tua vontade. Porque a gente acredita que a nossa vontade é mais certa do que a dele. E que a gente de fato sabe o que é bom, mas a gente não sabe o que é bom. Porque se eu soubesse o que era bom, eu não aceitava migalhas. Se eu não soubesse o que era bom, eu não me permanecia em lugares, relacionamentos, espaços que não me cabem mais. Mas ele sabe o que é melhor para mim. E aí eu vou trazer o seguinte, sabe aquela frase, aquele versículo da Bíblia que fala assim, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Aí a gente fica se achando especial quando ouve isso, né? Ah, então eu fui chamada e fui escolhida porque eu estou escolhendo seguir Cristo. Eu estou escolhendo servir Ele, eu estou seguindo Ele de alguma forma na igreja, numa religião, numa ideologia, em alguma coisa. E essa frase, na verdade, era para ela ser dessa outra forma. Ela deveria ser, todos são chamados, todos são chamados. Tanto é que Jesus, ele deixou muito claro que ele não fazia distinção de ninguém. Eram as prostitutas que sentavam junto com ele, eram os cobradores de impostos, eram os aleijados, eram os deficientes, eram os pobres, que ninguém olhava. Então todos, ele queria dizer assim, todos são chamados. Mas poucos escolhem escutar. Olha que forte, todos são chamados, você está sendo chamada. Todas as vezes que uma mensagem entra e você ouve, você entra numa live, sai, alguma coisa assim, você foi chamada. Todo mundo é chamado, não importa a cor, gênero, classe social, não importa a filosofia, ideologia, religião, não importa, todos são chamados, porque todos são filhos dele, todos. Mas poucos escolhem escutar, porque essa verdade que ele traz ali no Sermão da Montanha, como eu fiz, né, no último devocional de sexta-feira, e todos os ensinamentos que Jesus trazia, é muito forte. Nem todo mundo está preparado para ouvir, escutar e seguir aquilo que ele trazia. Então todos são chamados, mas poucos escolhem escutar. E aí eu vou falar o seguinte para você, você está escolhendo escutar? Você está escolhendo escutar ele? De verdade? E aí, hoje, o nosso devocional, Não Abandone Sua Promessa, nós vamos ler o livro de Ruth, que aqui é o canal das Ruths, o devocional das Ruths, a casa das Ruths. E aí eu quero iniciar hoje, em especial, o livro de Ruth. Leia o capítulo 1, do verso 1 ao verso 5. E aí, esse capítulo, ele fala a respeito da família de Elimeleque em Moabe. E aí ele traz o seguinte, na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Por algum tempo. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher, Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá, chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com os seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem seus 2 filhos e sem seu marido. Quando a gente trabalha o livro de Ruth, estuda o livro de Ruth, a gente bate muito na história de Ruth. Mas para Ruth existir, teve a Noemi atrás de Ruth. A história de Noemi é tão forte quanto a história de Ruth, na verdade. Porque, na verdade, Ruth só aparece porque Noemi ali é a protagonista no sentido porque ela era a sogra de Ruth. E todo o caminhar da Ruth, o desenrolar dela e a colheita que ela teve, a semeadura e a colheita que ela teve, estava relacionada a Noemi. E aí quando a gente vai estudar esse livro, na verdade são 3 mulheres que a gente precisa olhar. Noemi, Orfa e Ruth. E cada uma dessas mulheres teve um papel aqui, nessa passagem, nesse livro. Pra gente entender que ora a gente pode ser Noemi, ora a gente pode ser Orfa e ora a gente pode ser Ruth. E não é que é um papel que é estático, estagnado e fixo. Não, a gente pode ir nesses papéis, que é esses 3 papéis dessas mulheres. A Noemi passando pelas dificuldades dela e ficando amarga para Deus.
Ruth, mesmo passando pelas mesmas coisas parecidas com Noemi, mas ela escolheu confiar, mesmo nas incertezas, e Orfa que até quis, mas na primeira fala que falaram para ela assim, ó, vai ser difícil, eu não tenho nada para te oferecer, volta para casa dos teus pais, que lá é algo conhecido, ela abandona. Então quem somos nós nesses papéis? E talvez hoje você esteja sendo Noemi, que eu quero falar um pouco mais de Noemi hoje, pra gente falar depois Orfa e depois Ruth, de fato. E talvez você esteja no papel de Ruth, mas naquele momento de catar espigas mesmo, que é catar ali aquele que sobrava, que caía no chão. Ou você está como Orfa, quer seguir. Tem alguma coisa dentro do seu coração que pede para você seguir. Mas numa fala de alguém, uma crítica talvez, né, um julgamento, ou só uma fala assim de algo que abala em você completamente para você desistir inteiro de um projeto. Por isso que é hoje, não abandone a sua promessa, mas você tem que saber qual é a sua promessa. Porque Jesus nos prometeu vida eterna, o reino dos céus. Ele nos prometeu isso. Ele nos prometeu abundância. Tudo isso é a nossa promessa. E essa abundância pode ser financeira, pode ser de saúde, pode ser de uma vida plena, feliz. Nem todo mundo quer as mesmas coisas, nem todo mundo busca pelos mesmos objetivos. Mas qual é a sua promessa que soa no seu coração? E hoje a gente vai olhar para essa promessa a partir da vida de Noemi. E aí quando eles saíram ali da terra, né, de Israel, que é chamada a terra que há pão, quando a gente vai, né, no significado da palavra mesmo de Israel, os judeus em si, os israelitas, é a terra que há pão. E eles saem daquela terra que é uma promessa de Deus. Há pão, vai ter pão. Vocês vão viver na abundância sempre. Era a promessa dos israelitas, sempre foi a promessa de Abraão, sempre foi a promessa de Abraão quando Deus conversou com Abraão e prometeu essa terra para ele. Como o primeiro, né, patriarca, né, o primeiro ancestral dos israelitas, onde que surge o povo de Israel, a história deles em si, os judeus. A promessa de Deus sempre foi, vai ter pão, vai ter abundância, vai ter prosperidade. Mas no momento que teve uma dificuldade, o que Noemi, junto com a família dela, faz? Elimeleque, como o homem, o cabeça, o que eles fazem? Eles simplesmente saem de Israel e vai para uma terra estrangeira, uma terra gentia. E lá, quando eles chegaram lá, eles foram viver por algum tempo nas terras de Moab. Era para eles viverem por algum tempo. E esse tempo eles estenderam além da conta. E exatamente quando a gente olha para a nossa vida, quando a gente passa por um desafio, uma dificuldade, um não que a vida nos dá. E esse não geralmente é para fazer a gente crescer. Todo não é para fazer a gente crescer, todo não. Ah, Kelly, eu tô cansada de levar não, mas todos os nãos que você recebeu na vida, todas as críticas, os julgamentos, todas as vezes que você foi rejeitada, abandonada, de alguma forma você cresceu. Você só não cresce quando você quer permanecer no papel de vítima. Quando você ainda acha que o mundo pode te dizer quem você é. Mas quando você tem certeza quem você é em Cristo, em Jesus, nada pode te abalar. Vai te abalar normalmente pelo fato de você ser humana, mas não vai te abalar eternamente, de você ficar sempre nas cinzas, vestida de saco. Não, você vai saber. Então assim, por um momento que eles passaram por dificuldade, eles já viraram as costas e foram tentar de outra forma, esquecendo a promessa que Deus tinha feito, terra que há pão, terra que há prosperidade. E aí eles vão para a terra estrangeira e era para passar algum tempo, e desse tempo eles estenderam além da conta. E nesse além da conta, né, acontece que Elimeleque morre, e depois os filhos de Noemi ficam ali mais um tempo, casam-se com mulheres moabitas. E quando a gente vai ver a história, o que os judeus, eles eram muito contra casar com outras pessoas, justamente de outros povos, por causa da questão mesmo das tradições deles, religiosas, que eram muito fechadas. Mas mesmo assim eles casaram com mulheres moabitas, e depois eles falecem. E quando a gente olha para a história de Noemi, quem é Noemi? Vamos olhar para ela, quem é Noemi nessa história toda? Noemi, ela passa por um desafio muito grande, né? Parece que ela está sendo provada por Deus. Porque ela vai por uma fome,
E aí vai para uma dificuldade, eles estabelecem alguma coisa ali nessa terra de Moabe, e aí depois o esposo dela falece. 10 anos depois, os filhos dela, né, se casam e tal, e falecem também, um depois do outro. Imagina, você perde o marido, depois você perde um filho, depois você perde outro filho. Como que está o coração dessa mulher? Como que está o seu coração, Ruth? Vocês acham que Noemi estava feliz, saltitante, estava agradecida, estava grata? Mesmo com todas as bênçãos que ela já tinha recebido, infinitamente mais do pai. Não estava. Ela estava amarga, amargurada, triste, desolada, se sentindo abandonada. E parecia assim que nunca a aprovação dela ia acabar. E se a gente for analisar mesmo a história, imagina ali, todo mundo olhando em Moabe para aquela mulher, coitada dela, né? Tá uma nuvem negra em volta da vida dessa mulher. Primeiro o marido dela morre, depois um filho morre, depois o outro filho morre. Coitada dessa mulher. Todo mundo vendo ela nessa perspectiva. Mas Deus não vê coitadismo em nós. Não vê coitadismo em nós. E aí uma coisa que eu gosto muito que vocês analisem aí desse lado, Ruth. Não é que Deus é mau. Esse Deus para mim não existe. E se você ainda tem essa visão de um Deus punitivo e vingativo, eu quero que você tire essa imagem desse Deus punitivo e vingativo. Essa foi uma imagem criada mesmo, criada, estabelecida. Deus é simplesmente amor. Só que existem leis da vida. Qual é a lei da vida? Nascer, crescer, se desenvolver e depois a gente partir. Essa é a lei da vida. E existem sim as leis que elas regem isso que a gente está vivendo na materialidade. Porque nós estamos aqui no mundo ainda. Então existem leis do mundo. Essas leis naturais da vida e existem as leis humanas para manter nós coesos de alguma forma de sociedade. Então não é questão que Deus é punitivo, ou que Deus está punindo, ou que Deus gosta de ver o sofrimento dos filhos dele. Não é nada disso. Mas existem as leis naturais e vai acontecer. E naquele momento aconteceu com Ruth. Não era porque Deus estava castigando ela. Não. Só que se a gente for analisar a vida, houve uma colheita. Houve uma colheita ali. E era a lei natural. Só que ela se sentiu menosprezada por Deus. Ela se sentiu abandonada por Deus. Ela se sentiu a última das mulheres. Como assim? Perdi tudo. Pode ser que aconteça. E uma vez eu ouvi uma frase de uma mentora minha, que eu sempre falo para as mulheres com quem eu converso. Mesmo que tudo que você deseja no seu coração, tudo que você mais deseja, eu até me emociono. Se não acontecer, você ainda louva a Deus? Você ainda segue Ele? Isso é sério. Porque pode ser que não aconteça. Eu não vou dizer que vai acontecer ou não vai acontecer. Mas pode ser. Mas mesmo diante de tudo isso, você louva? Você segue? Ou o amor por Ele, o seguir Ele, está condicionado ao que Ele faz por ti de bom? O que Ele entrega, o que tu quer. Isso é muito sério. E Noemi foi provada. Foi provada ali, tirando tudo que era dela. Os filhos dela, o marido dela. E ela estava sozinha. E nesse sozinho dela, o que ela faz, né? Ela fica amargurada. E é normal ficar amargurado, gente. E a gente não pode achar que só porque a gente segue a Deus, ama Ele, que a gente não vai ter um momento de amargura no nosso coração num dia. Ou não vai ser, talvez, ignorante com alguém. Ou a gente não vai ser, crítico ou julgar um irmão. Não significa isso. A gente ainda está caminhando para Ele, a gente não chegou nele. Então, assim, vai ter sim dias que a gente vai estar mais amargurada, vai ter dias que a gente está mais rixosa, vai ter dias que a gente está mais triste, mais angustiada. Só que não pode ser todos os dias da nossa vida. Porque se for todos os dias da nossa vida, há um problema nisso, há um erro nisso. Significa que você está afastado de Deus, mas vai ter um momento ou outro que vai acontecer isso com você. E nesses momentos é para você se fechar mais um pouco com Ele. E perguntar dele, o que está acontecendo comigo? Por que o meu coração está triste? É para isso que esses momentos vêm para nos dar o contraste daquilo que é ruim que eu estou vivendo e daquilo que é bom que eu quero viver. Senão a gente vai ficar sempre na mesma coisa. Se não houver um contraste, a gente não sabe o que é bom. A gente não sabe o que é bom.
E eu digo isso muito assim, quando você vive algo que é muito bom, que você foi servido um banquete, você não quer mais migalha, porque houve um contraste. Você sabe o que é um banquete, você sabe como que é ser servida. Você sabe como que é sentar à mesa e ser servida com dignidade. Por que você vai aceitar a migalha? Então, às vezes, as dificuldades, as lutas, esses problemas que aparecem na sua vida, não é uma forma de Deus te punir ou te provar algo que Ele é malvado. Mas é o contraste na tua vida para fazer você entender aquilo que é bom. Aquilo que satisfaz. Eu só vou saber o que é um relacionamento bom se eu passar pelo ruim. Aí eu passo pelo ruim, isso é ruim. Isso aqui é bom. Entende? Eu vou saber que é, uma amizade boa quando eu passo por uma ruim. Então o ruim não é tão ruim assim. Que eu digo assim, não é algo que só se descarta fora. Ele te ensina também. Tudo pode ser nosso professor aqui na Terra. Tudo. As pessoas mais difíceis, os momentos mais difíceis podem ser nossos professores. Desde que nós estejamos na posição de aprendizes. E Noemi estava passando por uma situação muito difícil. E ela ficou sim amarga. Ela ficou sim triste. E aí teve um momento que ela olhou para ela e ela não tinha nada. Ela estava sozinha. Sozinha e amargurada. E aí teve um momento quando ela faz, né? Ela escuta que tem pão agora em Israel. Lá está em abundância. Ela faz um movimento de voltar. Voltar na promessa dela. Porque ela abandonou a promessa dela, gente. Pode ser que o marido dela tenha falado, nós vamos lá para Moab, mas ela é uma mulher virtuosa. Nós precisamos ser essas mulheres virtuosas. Que às vezes nem é porque o nosso marido é um marido virtuoso, que é um marido de Deus, não significa que ele vai tomar 100% todas as vezes as decisões. E às vezes a gente precisa ser esse ponto de equilíbrio na nossa relação. Ela aceitou ir para Moab. De um tempo se estenderam muito mais do que isso. Os filhos se casaram com mulheres gentias. Então tinha ali, quando ela percebe que tem pão, ela faz o quê? Vou voltar. Ela volta para a promessa dela que ela tinha abandonado, há muito tempo. Há muito tempo. E eu falo para vocês, mesmo que Noemi seja uma mulher fervorosa, tenha sido uma mulher fervorosa, temente a Deus, que servia a Ele, seguia a Ele, é muito difícil você seguir e servir Jesus quando você está no meio de um monte de gente que não segue. É muito mais difícil. Em um momento ou outro ela deu uma escapadela. Porque ela estava no meio de um povo que não seguia o mesmo Deus que ela. Vocês acham que não teve nenhum momento da vida dela que ela deu uma escapadela? A mesma coisa você quer estar com ele, mas olha as tuas amizades. Olha o que elas falam. Olha o que elas fazem. Olha os espaços que você está. Olha as pessoas com quem você anda. Você acha que hoje, quando você analisa o seu grupo de pessoas que você está, seja no serviço, de amizade, familiares também, eles te elevam mais para Jesus ou te afastam mais dele? Porque eu tenho certeza que mesmo Noemi sendo temente, muito temente, ela estava cercada de pessoas que não serviam e não seguiam Jesus. Então era difícil manter uma fé inabalável. E eu tenho pensado muito nisso, que desde que eu cheguei aqui nessa cidade, eu não consigo fazer amizades. E hoje eu falei pro meu irmão assim, nossa, eu tô na minha melhor versão, eu nem sou chata como antes, porque antes eu era chata mesmo, eu reconheço. Minhas amigas sabem, eu amo elas porque elas me amaram no meu momento pior da minha vida. E aquilo era amor. E eu não tô conseguindo. E aí eu entendi que não é essas pessoas que eu quero se assentar, porque as conversas não são as mesmas. Não são as mesmas conversas, são outras conversas. Então, olhe as mesas que você está sentada. Se te elevam para Jesus ou te afastam dele. Se você tem vergonha de professar sua fé, ou se você fala livremente sem ser julgada, por exemplo. Então, Noemi estava amarga. Ela tinha perdido tudo. E se a gente for analisar, na maioria das vezes, para fazer com que a gente volte para Deus, parece que a gente tem que perder tudo, né? Eu sinto que, infelizmente, nós enquanto humanos aqui, a gente se perde muito fácil.
Muito fácil porque a gente está na maioria das vezes nos espaços errados, nos ambientes, com as pessoas, com medo de ser nós mesmos, medo de ser autêntica em Deus, de ser autêntica, porque se você é autêntica em Deus, você não vai ter medo do julgamento de ninguém. E esses dias eu ouvi alguém que é da igreja, né? Professa muito uma religiosidade de fato. Até tem um cargo muito elevado na igreja. E ela estava contando a história de uma pessoa que ela ama muito, que tinha sido acusada de um crime, de se envolver com uma menor de idade. Uma menor de idade, um homem adulto se envolveu. E ela falando assim, não, mas a menina foi e se esfregou nele. E aí eu ouvindo, se eu sigo Deus completamente, eu tenho que saber separar o joio do trigo. Independente se é minha mãe, se é meu irmão, se é alguém que eu amo. Se é errado, eu preciso falar, é errado. É errado. Você não pode se envolver com uma menor de idade, não importa se ela foi lá e se deitou com você, se ela estava nua, não importa. Não importa, ela ainda é menor de idade, o adulto é você. Eu preciso ter coragem para desagradar e falar aquilo que é verdade. Aquilo que é a verdade. E às vezes a gente está tanto no meio que a gente começa a proteger as pessoas que a gente ama, achando que isso é amor. Isso não é amor. Se eu não tenho coragem de falar aquilo que é a verdade do ser, isso não é amor. Se eu fico o tempo todo ali tampando o sol com a peneira para não falar e assim às vezes naquele meu falar que às vezes vai ser tão rústico mesmo, vai ser um golpe, é aquilo que vai fazer a pessoa despertar. Então quem é você na vida das pessoas? Quem é você? Então, na maioria das vezes, parece que a gente precisa perder tudo para então voltar ao nosso primeiro amor. E não é para ser assim. Você não precisa perder mais. Você não precisa perder tudo para voltar para Ele. Eu estou dizendo isso porque teve um momento meu que eu estava conversando com alguém e aí falou alguma coisa para mim e eu falei assim, você não entendeu? Era sobre a venda da minha casa, lá atrás, né? Não tão atrás, porque foi muito rápido a venda, quando vendeu mesmo. Eu falei assim, eu já perdi muito, eu não posso perder mais, porque eu já tinha perdido muito. E só foi quando eu perdi tudo que eu voltei. Mas não precisava ser assim. Não precisava. E não precisa ser com você também, Ruth. Você não precisa perder tudo para voltar para Ele, confiar nele, no amor e no cuidado dele. Não precisa perder tudo. E ali Noemi teve que perder tudo para voltar para casa. A casa onde há pão, a terra que emana leite e mel. Não é isso? Será que a gente precisa chegar ao fundo do poço para ter que olhar para Ele e falar, eu não sei fazer. Não sei. E ultimamente as minhas orações têm sido, eu não sei fazer. Eu não sei. Faz por mim. Essas são as minhas orações. Eu não sei fazer. Faz por mim. Eu não sei escolher. Escolhe por mim. Eu não sei dizer. Diz por mim. Diz por mim. E aquilo que tu tiver para mim, eu vou aceitar. Só prepara o meu coração para aceitar. Para aceitar. E eu digo hoje para você, você não precisa perder tudo para voltar para Ele. Você está tendo a oportunidade agora de voltar para Ele. Para o seu primeiro e único amor, verdadeiro. Tudo no mundo é ilusão. Teus filhos são ilusão. Teus pais são ilusão. Teu emprego é ilusão. Teu salário é ilusão. Teu corpo é ilusão. Ele não é ilusão. Ele é a única coisa verdadeira que existe na nossa vida. Então olha para Ele. Eu não estou dizendo que você não vai amar ou se dedicar para a sua família, para o seu emprego, para a saúde do seu corpo. Mas isso tudo é passageiro, é ilusão. Ele não. Então olha para Ele. Não precisa perder tudo, Ruth.
Você não precisa perder tudo. E aí, pra gente finalizar esse devocional, quais têm sido as promessas de Deus para você? Deus fez uma promessa no seu coração. Qual tem sido essa promessa que Deus fez no seu coração? Você sabe. Se Ele fez uma promessa, espera nele, aguarda nele, que Ele vai te responder na hora certa. Não se precipite. Não fica achando que você sabe mais. Você não sabe. Deixa Ele cuidar dos detalhes na sua vida. E lá em Números 23:19, traz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não ou confirmaria? Deus não é homem para mentir. Se Ele te fez uma promessa no seu coração, aguarde. Aguarde que Ele vai trazer aquilo que é teu. E Ele vai ser tão perfeito que você vai chorar de gratidão, falando assim: meu Deus, obrigado. E você vai olhar e falar assim: como eu fui boba de achar que Ele não estava me vendo, me ouvindo. Olha o que Ele preparou para mim, é muito mais, é muito, muito mais do que eu esperava. Ele dá sempre infinitamente muito mais do que a gente possa imaginar. Então, espere na sua promessa. Espere na sua promessa, Ruth. Vamos finalizar esse devocional com uma oração. Pai, obrigada por essa noite. Obrigada, Pai, por Seu cuidar dos mínimos detalhes. Eu sei que às vezes a nossa ansiedade, o nosso medo faz com que nós nos esqueçamos da Tua promessa. E que hoje, Pai, o Senhor venha reafirmar essa promessa no coração de cada Ruth. Cada Ruth sabe o que ela fez, o que ela falou no íntimo, num momento de dor, de angústia, de medo, eu não sei. O Senhor sabe. Então que o Senhor possa hoje reafirmar essa promessa no coração da Ruth. Dessas Ruths que disseram sim lá atrás. Pai, obrigada por Seu cuidar dos detalhes. E eu sei que quando chegar, cada Ruth vai saber que é a promessa dela. Cada Ruth vai saber que é a resposta àquilo que elas vinham pedindo. Porque vai ser lindo. Vai ser infinitamente mais, muito mais do que elas imaginariam, ousariam pensar. Muito obrigada, Pai, por Seu cuidar dos detalhes da nossa vida. Amém. Ruths, até amanhã.